Eles são os acidentes mais letais da história. Eu sabia que o avião tinha caído. Nós investimos milhões para evitá-los. Tudo pode acontecer a qualquer momento, com qualquer pessoa, num piscar de olhos. Colisões de aeronaves. Nós mostramos como um mal-entendido causa o pior desastre aeronáutico da história. Como um acidente sobre Los Angeles resulta em avanços que deveriam tornar os voos mais seguros. Como a tecnologia feita para evitar colisões causa um erro trágico que leva um pai desesperado a cometer homicídio. Pois sempre que tentamos resolver o problema, surgem outros. Às vezes, as próprias soluções geram novos problemas. O avião decolou, explodiu e caiu a 450 metros de nós. Como podemos impedir a colisão de aviões? Catástrofes aéreas. Colisões. 31 de agosto de 1986. Aeroporto Internacional de Los Angeles. O LAX é um dos maiores do mundo. É um dia lindo e o céu sobre Los Angeles está especialmente movimentado. Entre os aviões está um monomotor que pertence a William Kramer. Outro é o voo 498 da Aeroméxico da Cidade do México. Quando o voo da Aeroméxico entra no espaço aéreo do LAX, o monomotor de Kramer faz o mesmo, por engano. Às 11h52, uma sombra passa pelo avião da Aeroméxico. Quase imediatamente, ele começa a mergulhar. Esta foto foi tirada na época. Os pilotos tentam recuperar o controle, mas não sabem que colidiram com o avião de Kramer. A aeronave perdeu seu estabilizador horizontal. Ela cai no subúrbio de Cerritos. Como resultado, a indústria da aviação se vê diante de um grande mistério. Como, em um dia claro, com visibilidade perfeita, dois aviões podem colidir? Se não podemos confiar na visão dos pilotos, como é possível evitar colisões? A batalha para impedir a colisão de aviões é repleta de lições mal absorvidas e soluções tecnológicas criadas para resolver um problema que, às vezes, inadvertidamente, levam a outro. Como resultado, houve uma série de desastres terríveis. A história começa 10 anos antes, nos céus da Europa. 10 de setembro de 1976. Quando o voo BA-476 deixa Londres rumo a Istambul, a população britânica está prestes a conhecer o horror das colisões aéreas. O voo leva metade de sua lotação, 54 passageiros. Várias horas depois, a aeronave entra no espaço aéreo iugoslavo. No mesmo momento, vindo na direção oposta, há um DC-9 fretado, o voo Adria 550. Ele leva 108 turistas alemães de volta para casa.
Os dois aviões devem passar ao comando do controle de tráfego aéreo de Zagreb ao mesmo tempo. O céu sobre a cidade croata é um dos mais movimentados da Europa. Para impedir colisões, o espaço aéreo é dividido em 3 setores diferentes por altitude. A seção inferior fica abaixo de 7.600 metros. A seção intermediária vai dos 7.600 aos 9.400 metros. E a seção superior fica acima dos 9.400 metros. Um controlador diferente cuida de cada setor. É absolutamente crucial que quando uma aeronave passa de um setor para o outro, os dois controladores entendam exatamente o que está acontecendo. Naquele dia, quando os voos BA e Adria se aproximam um do outro, os controladores de Zagreb chegam ao seu limite. Mladen Achberger era um controlador do setor superior na época. Ele lembra que o trabalho podia ser muito exigente. Havia momentos em que, por causa das condições do equipamento, não podíamos trabalhar direito. No voo da BA, por outro lado, tudo parece calmo. O copiloto está até fazendo palavras cruzadas. E essa? 4 horizontal, mais saudável, 5 letras. Quando a aeronave se aproxima de Zagreb, na altitude de cruzeiro de 10.200 metros, o piloto informa sua posição. 476, anunciando aproximação. 330, estimando Zagreb a 1h04. O chamado é recebido por Gradimir Tasic, de 28 anos, o homem responsável pelo setor superior no momento. Ele está cumprindo seu terceiro turno de 12 horas consecutivo. Bob Trott é um controlador de tráfego aéreo e instrutor. Trabalhar 3 dias seguidos, em turnos de 12 horas por dia, com intervalos de 3 em 3 horas, é uma condição intolerável. São diversas tarefas. Eles ouvem um rádio, observam a tela do radar, anotam o progresso do voo, digitam dados no computador. Tacit confirma o recebimento da chamada e passa para outra aeronave. Mas, ao mesmo tempo, o Adria 550, voando mais baixo a 7.900 metros, pede permissão para subir ao controlador do setor intermediário. Zagreb, voo 550, altitude 7.900, solicitando elevação. O controlador do setor intermediário concede a permissão e informa Tacit. A pressão sobre Tacit se torna evidente. Estressado, ele não atenta para o fato de que um novo avião está prestes a entrar em seu espaço aéreo. De repente, o voo Adria aparece em sua tela. Ele é pego totalmente de surpresa. A ausência de uma transferência adequada equivale a dizer que vai acontecer alguma coisa. É o maior pesadelo de um controlador quando uma aeronave aparece do nada e ele não sabe quem é e o que é e se está em conflito com outra aeronave. Ele não tem como saber. Segundos depois, os voos Adria e BA se aproximam um do outro a uma velocidade combinada superior a 1.600 km por hora. Finalmente, Tacit percebe o que está acontecendo. Em pânico, ele ordena que o voo Adria pare de subir. Voo Adria 550, desce imediatamente a altitude de 900 metros. Mas é tarde demais. As últimas palavras do copiloto do voo Adria são registradas pelo gravador da cabine de comando. É o fim! Adeus! Adeus! 3 segundos depois, as duas aeronaves colidem. Mladen Achberger era um dos controladores de tráfego aéreo naquele dia. Depois de uns 15 minutos, ouvimos as pessoas gritando: batida, batida, batida. É difícil descrever. É pior do que ouvir alguém falar que a sua esposa morreu num acidente de carro. A situação
Era terrível. É impossível descrever o pesadelo. Um verdadeiro pesadelo. Os destroços dos dois aviões caem perto da cidade iugoslava de Verbovec, 25 quilômetros ao nordeste de Zagreb. Todas as 176 pessoas nas duas aeronaves morreram. Na Croácia, bandeiras são hasteadas a meio mastro. 6 controladores de tráfego aéreo são presos, incluindo Ochberger. Como uma colisão tão catastrófica podia ter ocorrido? Na verdade, todos estavam preocupados com sua própria situação. O que vai acontecer conosco? O que vai acontecer com nossas carreiras? Após 2 semanas na cadeia, Ochberger é libertado. Mas o homem encarregado do setor superior, Gradimir Tasic, é condenado a 7 anos de prisão por não ter feito o seu trabalho. Mas logo o inquérito revela uma história mais complicada. Fica claro que Tasic estava exausto e sua pena é reduzida pela metade. As tripulações também recebem críticas. O copiloto do voo BA não devia estar fazendo palavras cruzadas, e sim atento a sinais de perigo. Acima de tudo, o inquérito argumenta que as pressões do trabalho devem ser reconhecidas e os expedientes dos controladores de tráfego aéreo estritamente limitados. Em certas áreas, as pessoas não trabalham por mais de 1h30. E mesmo que passem disso, a premissa geral é que não devem trabalhar por mais de 2 horas sem descanso. O desastre de Zagreb evidencia os 2 problemas básicos de comunicação que podem levar a colisões. O primeiro é visual. Os pilotos devem estar atentos ao tráfego. O outro é verbal. Tasic simplesmente não tinha entendido que o controlador do setor intermediário estava tentando avisá-lo de que ia ocorrer uma transferência. Nenhuma destas questões é devidamente resolvida e ambas voltarão a assombrar o mundo da aviação. Como resultado, haverá novas colisões de aeronaves. As Ilhas Canárias. Um dos destinos turísticos mais populares do mundo. Mas em um dia de primavera, há um problema. Em 27 de março, o principal aeroporto internacional da ilha, em Las Palmas, é fechado por uma ameaça de bomba. E os aviões são desviados para o pequeno aeroporto de Los Rodeos, em Tenerife. Um desses voos desviados é o KLM 4805 de Amsterdã. Um Jumbo 747 com mais de 200 passageiros a bordo. Muitos são jovens famílias empolgadas para passar as férias ao sol. Outro avião desviado é o Panam 1736 de Los Angeles, via Nova York. É outro Jumbo 747. A maioria dos passageiros está a caminho de um cruzeiro muito aguardado. Mas Los Rodeos não tem estrutura para lidar com o tráfego extra. Há uma única pista e uma área de manobra paralela com pequenas ligações entre as duas. Enquanto as aeronaves aguardam para continuar sua jornada, elas são estacionadas sem critério na área de manobra. No voo da Panam, é uma viagem longa e exaustiva. Dorothy Kelly era uma comissária de bordo no voo. Ela se lembra de tentar ajudar os passageiros mais idosos. Nós ficamos pelo menos 2 horas no solo. As pessoas estavam cansadas, elas estavam inquietas e não tinha sobrado muita comida. Nós servimos tudo o que encontramos para comer e beber. Eles queriam informações e não havia nenhuma disponível. Nós não sabíamos o que dizer.
Finalmente, após um atraso de 3 horas, o voo da KLM começa os preparativos para a decolagem. O capitão da aeronave é Jacob Van Zanten. Ele é instruído a taxiar pela pista principal, dar meia volta e aguardar a liberação. 4 minutos depois, o voo da Panam recebe ordens para fazer o mesmo. Mas o piloto da Panam é instruído a sair do caminho no fim da pista e aguardar a decolagem do voo da KLM. De repente, a neblina toma conta do aeroporto. Bob Bragg era o copiloto do voo da Panam. Ele se lembra de que tinham percorrido cerca de 1/3 da pista. A neblina veio de um grupo de montanhas ao sul, desceu a encosta e parou bem em cima da pista. E a visibilidade caiu de limitada para menos de 500 metros. Com a visibilidade tão baixa, os dois aviões não conseguem se